O meu entrevistado de hoje será Sete Silva, que é diretor da Egitron Tecnologia. E o tema da nossa entrevista será Tecnologia e Segurança contra Incêndios Rurais, Incêndios e Crimes Rurais. É mais completo ainda. Sete, prazer muito grande ter você aqui. Prazer é nosso, Divino. É um prazer aí, agradeço o convite e vamos lá, vamos falar sobre esse tema de suma importância aí para os ruralistas. Eu fiquei sabendo que você está muito distante de mim. Você está onde? No Rio Grande do Sul? Na verdade, estou aí bem próximo, estou aí em Goiânia, estamos aí a 300 quilômetros um do outro. Isso, exatamente. Sérgio, me fala um pouco dessa empresa sua, Egitron Tecnologia. Há quanto tempo ela existe? Quem é essa empresa? Como é que ela surgiu? Divino, a Egitron está no mercado desde 2014, uma empresa especializada e focada em levar tecnologias, principalmente focando aí a segurança e a prevenção de incêndios do agronegócio em geral, aí, dos moradores das zonas rurais. É uma empresa que ela trabalha 24 horas se especializando e buscando o que o mercado tem de melhor para oferecer e não compartilhamos, no caso, com produtos que é utilizado em zonas urbanas, apenas nas zonas rurais, para que a gente possa levar o que há de melhor que o mercado tem para oferecer, como falei, para o agronegócio. Eu achei bem interessante, porque esse ano em especial, aliás, nos últimos 3 anos, por aí, o produtor rural tem sofrido muito com a questão de incêndios lá na propriedade, né? E aqui a gente acompanha isso. Na nossa região aqui de Rio Verde, do sudoeste goiano, se você for pegar as cidades aqui próximas, cara, é muito incêndio numa determinada época do ano, né? E os prejuízos são muito grandes, porque toda aquela palhada que ele tem ali se queima, né? Ele cria um perfil do solo, toda uma microbiota ali, tudo isso se perde com os incêndios. Além, muitas vezes, do prejuízo com o milho, né? Que se queima. Enfim, e vocês usam tecnologia para ajudar o produtor a combater ou a evitar, logo no início do incêndio, esse problema. Como é que se usa o monitoramento rural para a detecção em tempo real de focos de incêndio? Muito bem, Divino. Realmente isso tem se tornado algo muito preocupante. Inclusive, aí a gente vê nos grandes fóruns aí de trabalho no combate ao incêndio, a gente vê que o incêndio tem cada dia mais, apesar de termos aí boas informações, no caso, trabalhadas sobre o assunto, mas ele sempre tem crescido no caso do incêndio. E ele não atinge somente a cana. A cana realmente é um dos focos principais aí, mas a soja, o milho, o sorgo, todos sofrem com a ação do incêndio. E interessante, Divino, que na maioria das vezes esses incêndios são criminosos. E às vezes também um incêndio provocado ali por uma ação displicente de alguém que joga uma bituca de cigarro, às vezes até sem perceber, e também existem os incêndios naturais. Então, a Egitron, ela buscou um sistema que pudesse aliar os demais sistemas que existem hoje e assim diminuir os focos de incêndio na propriedade. Então, pensando nisso, nós trabalhamos com câmeras que elas ficam fazendo uma patrulha de 360 graus 24 horas. Essas câmeras, além dela inibir, no caso, a ação criminosa, a gente posiciona ela geralmente em locais estratégicos ali, onde tem fluxos de pessoas, ela também ajuda a detectar quando começa a subir uma fumaça, para que você possa ver, o produtor consiga ver com a longa distância aonde que está o foco de incêndio e chegar a tempo, disponibilizar uma brigada até o local. Hoje, geralmente, quando não se tem essa tecnologia, os produtores usam os caminhões-pipas em pontos estratégicos ali. Mas, além do custo, eles conseguem ter uma limitação na visão. E essas câmeras, não, elas ficam fazendo a patrulha onde que uma pessoa em uma guarita consegue monitorar 18, 20 câmeras espalhadas nos mais diversos pontos da propriedade. Como é que vocês instalam essas câmeras e a que altura elas ficam, para que elas possam ter uma visão mais ampla da propriedade? Maravilha. Quanto mais alto o ponto, melhor. Mas hoje um padrão que é utilizado no monitoramento são postes de aproximadamente 10 metros de altura.
Essas câmeras, elas, conforme nós falamos, elas ficam em pontos estratégicos, encruzilhadas. Quando conseguimos combinar ponto alto e encruzilhadas, aí fica maravilhoso. Ela é implantada, no caso, com um sistema solar de alimentação, então não é necessário ter energia elétrica no local, e nem precisa chegar a cabo de comunicação. Essas câmeras, ela é autenticada remoto a um concentrador de imagens, e nesse concentrador ele recebe através de rádio a comunicação em tempo real de tudo o que está acontecendo lá na ponta, que seria na câmera. Essas imagens, elas ficam gravadas, Sete? Ficam gravadas pelo tempo que o produtor precisar. Um padrão nosso, geralmente, é de 10 a 15 dias de gravação que a gente monta o backup da imagem no concentrador. Porém, havendo necessidade, amplia-se para 30, para 60, ou a quantidade de dias que forem necessários. E como é que é a resolução dessas imagens? É alta resolução? Como é que é? Divino. Sim, se a gente colocar a resolução máxima dessas câmeras, eu costumo falar que dá para ver um mosquito voando na frente dela, é muito boa. Ela realmente, o que a nossa vista não consegue alcançar, até tem uns vídeos que a gente posta de vez em quando, capturado direto no campo, direto no cenário, que em um ponto você não imagina que tenha sequer uma árvore. E quando começa a aproximar a cena, que a maioria delas aproxima de 25 vezes para frente uma cena, você consegue ver, de repente, a vegetação, aí vai aproximando, consegue ver um veículo, consegue ver um animal pastando e até uma mosca sentada em cima do animal. Que interessante, E rapaz. diferente do monitoramento via satélite, realmente você vê o tempo real, a imagem ao vivo, no caso, o que o satélite não consegue, às vezes, oferecer. Mas, conforme falamos, é um aliado a mais no combate do incêndio. Existe algum delay dessas imagens? Você falou que é tempo real, mas eu imagino que não seja tão real assim, lógico, deve depender de alguns fatores. Há um delay ou não? No momento que está acontecendo, a pessoa já consegue visualizar. Realmente ela é tempo real. O 30 frames que a gente chama, ele é o tempo real no caso. E ela oferece o 30 frames no caso, que é o tempo real. Então, pode-se afirmar que o uso dessa tecnologia tem sido uma estratégia eficaz nesses combates. Perfeito, Divino. E, assim, nós como empresa, se falássemos nela o dia inteiro os benefícios, talvez ficaria... é a Egitron que está falando, é a empresa que instala esse sistema. Mas nós buscamos sempre colher as informações vindo direto dos clientes. E os clientes nossos, eles afirmam com segurança que a partir do momento que eles implantam o sistema, realmente ele traz resultados. E traz resultados que nós chegamos até a nos impressionar com o resultado que eles afirmam. De 70% a 80%, segundo eles, tem de redução de incêndios na propriedade. Com isso, nós percebemos que o incêndio ele é criminoso, porque a câmera inibiu. Não, chegou a tempo no caso, tudo bem, maravilha, e um incêndio natural vai auxiliar. Só que eles afirmam que reduz. Até um cliente aí bem notável na região aí de Rio Verde, eles afirmaram que fazem aproximadamente uns 2 ou 3 anos que eles implantaram o sistema lá, e que depois que foi implantado, eles não tiveram mais incêndio criminoso na propriedade. Eles trabalham aí no ramo sucroalcooleiro. Então, isso nos deixou mais motivados ainda. Sete, eu vi uma afirmação sua de que ações preventivas contra o fogo nas lavouras podem reduzir em até 70% os incêndios. E você falou algo semelhante ainda há pouco. Que ações são essas? Exatamente essas ações de implantação desses sistemas. Hoje, quando tem o mal intencionado, vamos dizer assim, usar esse termo, ele está passando na frente da propriedade, ele vê ali a palha da cana sequinha, o mato ali convidativo, não se sabe exatamente o que passa na cabeça dessas pessoas, mas eles jogam ali alguma coisa para prejudicar, até um funcionário insatisfeito, tem história sobre isso, o funcionário ficou insatisfeito com a empresa, vai lá e coloca fogo. Agora, a partir do momento que se implanta essas câmeras, e geralmente quando se implanta essas câmeras, o próprio produtor faz
um marketing dentro do grupo da empresa que foi implantado um sistema de monitoramento, fala sobre o alcance das câmeras, e isso causa já um impacto, que todo mundo sabe que a partir dali ele está sendo filmado, então ele pode pensar muitas vezes antes de cometer a infração. E com isso, automaticamente traz a redução do incêndio na propriedade. O foco da empresa de vocês é no setor sucroalcooleiro? Não, nós atendemos todos os clientes, milho, sorgo, a própria pastagem, no caso, que também é um cenário que na época da estiagem também é prejudicado com incêndio, florestas de eucalipto, pinos, etc. Então, nesse segmento, aonde que o fogo atinge, nós estamos com essa tecnologia ali batendo em cima para auxiliar no combate. Você trouxe uma informação anteriormente, mas eu fiquei com alguma dúvida em relação à necessidade de ter internet. A utilização dessas câmeras de alta definição, elas requerem disponibilidade de internet na propriedade rural ou não? Positivo, muito boa pergunta, Divino. Todo o sistema nosso que nós trabalhamos, elas precisam de internet. Aí o produtor pode pensar, bom, mas eu não tenho internet lá no local. Então, ele não se preocupa. Nós criamos uma grande rede de comunicação através desses rádios específicos para que nós utilizamos, no caso, inclusive, para fazer a conversação entre a câmera e o concentrador, e através do próprio sistema de comunicação já se leva, no caso, a internet até o local. Então, todos os pontos têm internet, mas é levado diretamente com esse sistema que a gente já tem que montar a grande rede. Você poderia explicar isso um pouco melhor, que eu acho que ficou um pouco confuso. Certo, maravilha. Vamos imaginar que o concentrador da imagem ele vai ficar no escritório da fazenda, vai ficar na sede e assim por diante. Naquele local, geralmente tem internet. E quando não se tem internet, automaticamente a nossa empresa se preocupa, no caso, em levar o melhor link, a melhor internet da região para aquele ponto. A partir dali, para cada câmera, é feito um que nós chamamos de ponto a ponto. Leva-se coloca-se um rádio dali, exemplo, na sede, e aponta para onde que está a primeira câmera. Lá na câmera tem um outro rádio que é chamado de receptor, onde que ele recebe a comunicação e automaticamente leva a internet e traz as informações de lá para cá em tempo real. Entendi. Você falou de colocar essas câmeras em cima de postes aí em alturas de cerca de 10 metros. Quais são as distâncias alcançadas por essas câmeras, né? Então, eu posso monitorar o quê? 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro? Qual que é a distância que essas câmeras captam as imagens? Tá. Essa família aí, chamada de PTZ, que são as câmeras que giram 360 graus, fazem os movimentos de pan, que é olhar para cima, para baixo, o horizonte e tudo mais, aproximar uma cena, distanciar, a menor dessa família, a partir dos 5 quilômetros, nós temos câmeras que filmam até 40 quilômetros de distância. Porém, custo-benefício, essas câmeras que filmam de 5 a 10 quilômetros é suficiente, porque aí você vai colocar ela num ponto alto e vai conseguir monitorar uma boa área. Lembrando que a 10 quilômetros, Divino, você não vai conseguir ler uma placa de veículo. Porém, quando a pessoa vem se aproximando, automaticamente você vai conseguindo ter uma definição, ou o foco do incêndio, no caso, quanto mais perto, vai tendo um foco, vai tendo uma visualização melhor. Então, nós aconselhamos que trabalhe num raio de 5 quilômetros com ela, que ela vai trazer um resultado muito bom, inclusive custo-benefício. Com 5 quilômetros, eu já consigo ter imagem com definição. Perfeito, 5 quilômetros ele vai trazer para você uma cena aproximadamente 200 metros. Ela vai aproximar de 5 quilômetros, ou seja, 5 mil metros vai trazer aproximadamente 200 metros. Cara, é espetacular isso, é até difícil de se imaginar, né, e de entender algo dessa forma. Agora, hoje, Sete, se fala muito na questão da agenda ESG. Vira e mexe, tem uma entrevista aqui sobre esse assunto, e o foco maior hoje, até pela cobrança que o Brasil tem, é em relação ao meio ambiente. A instalação desses equipamentos, ele traz algum impacto ambiental, e até mesmo o uso da energia. Você falou aí que às vezes não precisa de usar energia, gasta muita energia, como é que é?
Muito bem, realmente a Egitron ela se preocupa com isso, não somente por questões de comodidade ou de funcionalidade, porque realmente os equipamentos eles precisam de energia para funcionarem. Mas a Egitron ela é uma empresa que se preocupa bastante com o meio ambiente, inclusive temos uma linha de produtos de energia solar apenas focado no agronegócio, e nessas câmeras especificamente, elas trabalham 99,9% com energia solar. E nós sabemos que a energia solar é energia limpa, energia pura, que temos de sobra, inclusive nas zonas rurais, aí, sem barreiras aí para filtrá-las, e pode ser usado tranquilamente. Isso, querendo ou não, ela traz um impacto positivo aí para o meio ambiente. O tal do ladrão é custoso, ele é danado. Parece que ele está sempre, a impressão que dá é que ele está sempre à frente, né? Está sempre buscando formas de conseguir o seu intento, que é subtrair o bem do outro. E é comum a gente ver ladrão roubando câmera. Então, nas cidades, por exemplo, eles acabam roubando a câmera de segurança ou roubam aqueles aparelhos que o pessoal chama de DVR, né? Onde ficam as imagens e tal. Como é que vocês fazem para evitar esse tipo de ação? Lógico, tem o fato da câmera estar mais alta e tal, mas existe alguma coisa que vocês fazem para evitar que esses equipamentos sejam roubados? É uma pergunta bem curiosa, Divino, e complicada, porque assim, a, a câmera de segurança, ela já fala o nome, é de segurança. E quando alguém se dispõe a roubar uma câmera de segurança, é como aquele mal intencionado que vai lá e rouba a arma do policial. Ele está muito doido no modo grosso de falar, porque ele sabe que aquela câmera é de segurança. E o cara falar, eu vou invadir ali o local para roubar a câmera, eu vou na delegacia roubar a arma do policial, tem doido para tudo. É possível. Nós tomamos algumas medidas em regiões, no caso, que são um pouco mais perigosas, que não é o nosso caso aqui. Nós temos um sistema, no caso, de concertina no poste para dificultar a subida de qualquer pessoa nele. Os postes que nós trabalhamos é muito difícil de escalar. E nós criamos um quadro, no caso, um preset dessa câmera no monitoramento, que é justamente ela olhar para o sistema que fica embaixo dela. Isso a altura de aproximadamente 7 metros do chão. E quando ele capta um movimento, ele já sinaliza lá na sede de monitoramento do cliente, no celular dele, algo parecido, no computador, que tem alguém ali, no caso, na região. E aí ele pode tomar as medidas que forem necessárias. Porém, se ele colocou na cabeça que ele vai roubar a câmera, vamos imaginar que uma câmera esteja a 50 quilômetros da sua sede, até você chegar lá, dá tempo, e principalmente se for num período noturno, dá tempo dele. Só que é muito difícil. Você tem uma ideia, a região mais complicada, no caso, nesse cenário, que é do Rio de Janeiro, ali na região dos lagos, eles roubam muitas câmeras na beira da rodovia, ali tem muito histórico. Mas graças a Deus, até hoje, da nossa empresa, por nós respeitarmos esses detalhes, até agora não tivemos nenhum caso, nenhuma incidência em qualquer lugar, alguém que roubou uma câmera. O Sete, anteriormente você falou algo aí que me chamou a atenção. Você falou do local de monitoramento, ou no celular do produtor. Como é que funciona isso? Essas imagens, elas chegam num determinado local, ou há um alerta no celular? Como é que ele vai ficar sabendo, por exemplo, que tem um foco de incêndio naquele momento na propriedade? Porque ninguém vai ficar olhando o celular lá o tempo inteiro. Como que acontece isso? Perfeito. Existe as câmeras que ela tem a tecnologia para avisar quando ela capta o foco de incêndio. Porém, Divino, custo-benefício, ainda elas não estão compatíveis com a nossa realidade no mercado brasileiro. Então, os cenários, no caso, que trabalham aí, que precisam do monitoramento contra incêndio, que tem focos constantemente de incêndio, geralmente esses clientes eles já têm uma guarita ali onde que fica alguém, no caso, sempre controlando a entrada e saída de veículos e insumos da empresa deles ali. E nesse local nós montamos um monitor com a mesa operadora onde que o
o funcionário ali fica olhando 24 horas todas as imagens, no caso, em tempo real. E com isso, Você quando ele falou. capta, Pois não, pode continuar. e quando capta, no caso, o movimento suspeito ali, apenas um clique em um botão, ele abre comando com aquela câmera e com a mesa controladora, aí ele já começa a operação, aproximando, distanciando a cena, etc. É possível acionar algum sistema de alarme, por exemplo, a partir do momento que o produtor viu que tem uma invasão na propriedade dele, é possível acionar algum sistema de alarme que faça barulho, por exemplo, para que essa pessoa corra, saia do lugar ou desperte até os funcionários da propriedade? Com toda certeza. Hoje a sirene mais potente que nós implantamos no sistema, ela alcança aí aproximadamente 5 quilômetros de audição. Então, pelo celular, eu posso estar aqui, eu posso estar deitado na minha cama, é só entrar no sistema lá e colocar para disparar o sistema, e ele já vai acionar essa sirene imediatamente. E depois, automaticamente, quando terminar ali o tempo que eu quero, eu desativo ali o sistema, etc. Você falou do uso da energia solar, né, para locais que têm mais dificuldade, às vezes, de chegar uma energia elétrica, ou até mesmo para não fragilizar o sistema, porque vira e mexe, principalmente na zona rural, a energia cai, né? Essa placa solar, ela é colocada em cima do poste onde está a câmera, ou tem a necessidade de se fazer uma usina de energia solar? Como é que é? Não, ela é implantada totalmente no poste. Aproximadamente 7 metros de altura, é colocado um rack, onde que vai todo o sistema ali, que vai os acessórios da câmera, e ao lado dele vai esse gerador off-grid que nós chamamos. Vai um banco de baterias, então ele capta a energia durante o dia, armazena naquele banco de bateria, e à noite, nos dias chuvosos, ele utiliza aquela energia armazenada. Com isso, a câmera ela vai funcionar 24 horas, independente se está chovendo ou não, se está escuro ou não, a câmera vai estar funcionando direto. Então não precisa se preocupar com estrutura, com investimento, não. É apenas o ponto de monitoramento que vai ser implantado. Sete, o que o produtor deve levar em conta no momento da escolha de uma empresa para fazer a instalação desses equipamentos? Porque existem um monte de empresa no mercado, né? É lógico que ele quer algo que tem um custo razoável, acessível, mas ele quer uma empresa também que vai trazer toda a segurança, né, desses equipamentos, colocar um equipamento de qualidade, até mesmo da instalação. Que fatores ele precisa de levar em conta? Primeiro, hoje, conforme você falou, existem N empresas no mercado, claro, ele vai buscar alguém de confiança, porque a empresa, afinal de contas, quem vai implantar esse sistema na sua propriedade vai ter o acesso à segurança da sua empresa, da sua fazenda, da sua propriedade. Então, ele precisa ter alguém de confiança. E assim, o que sempre eu falo e que nós tentamos construir ao longo do tempo é uma confiança de indicações, de referências. Então, ele busque referências. Se alguém, não é porque a empresa está no local ali, que a empresa trabalha na região, mas busque referências, no caso, quais foram as fazendas que foram implantadas aquele sistema. Converse com os fazendeiros que, de certa forma, tem que ser colegas aí de segmento, e veja com eles o que eles acharam, como que é o pós-instalação. Às vezes a empresa faz uma boa proposta ali para fazer a implantação, mas depois como que fica a manutenção desses sistemas, etc. Pontue essas questões, busque uma lista de referências de fazendas implantadas pelaquela empresa, e ele vai estar feliz com isso. Eu acho que muita gente deve estar perguntando o seguinte: quanto custa a implantação de um sistema desses? Isso é compatível com os resultados que eles trazem para o produtor? Com toda certeza. Falando já de início aí sobre os incêndios, uma vez que evite um incêndio, no caso, na propriedade, é difícil nós limitarmos ao valor de economia que o produtor vai ter, mas eu digo que em um incêndio evitado na sua propriedade já dá payback, ou seja, um investimento aí que o valor do investimento investido no.
Sete, travou e Sim. eu não consegui ouvir a sua resposta. É possível você repetir para mim essa... Repete essa resposta. Você quer que eu faça a pergunta de novo ou não? Não, não, tranquilo. Eu Então, estava repete falando. para mim a resposta, porque aí eu faço uma edição. Ah, tá. Não, eu estava falando. Assim, a partir do momento que evita-se um incêndio na lavoura, é, já deu payback no caso do investimento, já retornou o investimento. Que hoje, quando há um foco de incêndio na propriedade, é difícil você contabilizar o prejuízo que você vai ter. E hoje esses equipamentos têm se tornado algo cada dia mais em conta, no caso, e viável para a implantação do sistema na propriedade. Bacana, eu acho que tirou a dúvida aí de muita gente. Eu, por exemplo, no início, quando eu vi lá que uma tecnologia pode ajudar a evitar incêndio e tal, eu falei, epa, peraí, nós temos que levar essa informação para o produtor, porque ela é importante. Eu gostei de tudo que você trouxe aqui. Quem quiser encontrar você, a sua empresa, vocês estão presentes aí nas redes sociais, na internet, como é que acha vocês? Sim, sim, Divino. No Instagram, @Egitron Tecnologia, vai conseguir acompanhar nossas obras aí. A gente posta bastante dicas, inclusive de segurança, os nossos serviços realizados aí pelo Brasil. É, o nosso site também, egitron.com.br, pode acessar lá e, inclusive, se quiser fazer um orçamento, quiser saber um pouco mais, lá tem a ficha de cadastro e nós entramos em contato com o produtor. Lembrando que Egitron é com N de navio no final. Sete, muito bom conversar com você. Sucesso aí no trabalho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, aí pela oportunidade. Um forte abraço. Gente, hoje eu conversei com o Sete Silva, que é diretor da Egitron Tecnologia, e ele nos falou a respeito de uma tecnologia de segurança contra os incêndios e os crimes rurais, instalação de câmeras, de uma série de coisas aí que pode te ajudar a evitar um grande incêndio, grandes perdas, e pode também inibir pessoas de entrarem na sua propriedade e de quererem furtar. Hoje, principalmente com preços de defensivos e tal, vou te falar, o pessoal está roubando muita propriedade rural aí. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos e o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal para que nós possamos continuar levando vídeos de qualidade para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá.